Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava devastada, com cidades destruídas e economias em ruínas. Isso sem falar no impacto humano nos países envolvidos que perderam milhões de vidas e tiveram que seguir em frente com cicatrizes profundas. No fim da guerra, a Alemanha nazista estava em colapso. As forças aliadas avançavam em direção a Berlim, a derrota era iminente e muitos líderes nazistas tentaram abandonar o barco. Mas alguns acreditavam que ser capturado pelas forças aliadas era algo vergonhoso e inaceitável. Então, cometeram suicídio. Alguns desses caras eram bem leais ao Hitler e não queriam viver num mundo sem nazismo. Logo, tirar a própria vida era um ato de devoção ao seu líder e à sua ideologia. Mas o suicídio também podia ter outro propósito. Veja bem, os caras fizeram muita merda. E, se fossem capturados com vida, existia o perigo de vazar informações durante os interrogatórios. Então a morte também era um meio de proteger informações comprometedoras sobre outros líderes e sobre as atrocidades que eles cometeram. Mas e quem sobreviveu? E aqueles nazistas que não cometeram suicídio e foram capturados? Como é que iam fazer para punir os responsáveis por um genocídio? Era um dos maiores crimes da história da humanidade e não se sabia ao certo qual era a melhor alternativa naquele momento. Mas no dia 8 de agosto de 1945, em Londres, representantes das 4 principais potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial, União Soviética, Estados Unidos, Reino Unido e França, aprovaram a criação de um tribunal militar internacional para julgar os criminosos nazistas e os seus crimes de guerra. Tudo isso decidido em um documento chamado Carta de Londres ou Carta de Nuremberg. Os julgamentos começaram no dia 20 de novembro de 1945, se estenderam até 1º de outubro de 1946 e no banco dos réus tinha 21 nazistas esperando o seu julgamento, fazendo desse momento a primeira vez na história que crimes de guerra foram julgados de forma internacional. Os julgamentos de Nuremberg são o tema do Vogalizando a História de hoje. Mas antes da gente falar sobre esses julgamentos, a gente quer te lembrar que novembro é um baita do mês para tu sair bonitão usando aqui, ó, a tua Insider. Meu amigo, até domingo, dia 19 de novembro, todas as camisetas da Insider vão estar com descontos especiais no site. Tem o nosso cupom HISTORIABF e usando ele, com mais os descontos que tu encontra na Insider Store, tu pode ganhar até 40% de desconto, é quase metade do valor. E a gente nem precisa falar aqui da qualidade das camisetas. Eu ganhei essa aqui na metade do ano passado e ela ainda tá com cara de novinha, mesmo usando direto e lavando toda semana. Porque as camisetas são tecnológicas, não desbotam, desamassam rápido, não precisam passar e evaporam rápido o suor. Tu fica elegante para todo tipo de ocasião, seja vendo um filminho com a tua gata ou o teu gato, ou então dando aquela corrida e fazendo teu treino na academia. A Insider tem camisetas disponíveis do PP ao XXGG e tem muito mais do que camisetas. Tem biquínis, maiôs, shorts, meias, cuecas de excelência. Garante logo a tua camiseta, meu parceiro. Mas se tu não é meu parceiro, é minha parceira, saiba que o desconto tá valendo para as camisetas femininas também. E que a Insider também tem toda uma linha feminina que é maravilhosa. O Natal tá chegando e logo tu vai ter que comprar presente pra galera. Então aproveita que a Insider tá com os melhores preços do ano e compra já. Usa o nosso link aqui na descrição e seja feliz com a Insider. Agora vamos falar de justiça e tribunais internacionais. 2 anos antes da instalação do Tribunal de Nuremberg, os aliados estavam debatendo sobre o que eles iam fazer com os inimigos depois que a guerra acabasse. E até pensaram que a punição tinha que ser só para os líderes do alto escalão do eixo, da Itália, do Japão e da Alemanha. E que essa punição tinha que ser a morte, sem julgamento. Mas aí os caras pensaram na possibilidade de julgar todos os responsáveis e usar esse momento como um exemplo para o mundo e uma resposta direta aos horrores do Holocausto e os vários crimes de guerra que foram cometidos. Levar os nazistas a julgamento seria uma forma de juntar as provas existentes dos crimes cometidos por eles e de revelar de maneira formal a crueldade desses crimes. Eles seriam responsabilizados por crimes de guerra e contra a humanidade. Então, esse tribunal carregou uma importância enorme. Foi o primeiro julgamento internacional de crimes de guerra em grande escala e marcou o desenvolvimento de importantes princípios legais que moldaram a legislação internacional. Com a implementação do Tribunal Internacional, acusações seriam apresentadas, provas seriam coletadas, testemunhas seriam ouvidas e como o Hitler não tinha como ser levado à justiça, pelo menos os cupinchas dele, que colaboraram com o horror nazista, seriam, o que se tornou uma questão de extrema importância para os aliados. Representantes do Reino Unido e dos Estados Unidos fizeram uma lista do que seriam chamados crimes de guerra e estipularam 3 tipos de acusação.
Primeiro, os crimes contra a paz, que consistem na preparação e na execução de uma guerra de agressão. Segundo, os crimes de guerra que violavam a Convenção de Haia, como maus tratos de prisioneiros e violação de legislação civil dos países ocupados. E terceiro, os crimes contra a humanidade, como o tratamento desumano a grupos étnicos, políticos ou religiosos, incluindo a perseguição e extermínio dos judeus na Europa. As medidas que levaram ao extermínio em massa dos judeus seriam julgadas com um peso ainda maior. E Nuremberg ter sido escolhida como a cidade para se realizar os julgamentos não foi à toa, porque foi em Nuremberg que foram aprovadas as primeiras leis que legalizaram a perseguição aos judeus na Alemanha em novembro de 1935. A cidade estava cheia de memórias coletivas que valorizavam o nazismo. Comícios imensos aconteceram lá, documentários de propaganda como o Triunfo da Vontade foram filmados ali, e a juventude hitlerista também era forte em Nuremberg. Então a cidade, que foi palco de momentos marcantes para o nazismo, agora seria palco da acusação e da morte de líderes nazistas. Não podemos esquecer, Vogel, que tinham também motivos práticos, como questões de infraestrutura. Vários lugares na Europa tinham sido bombardeados durante a guerra e estavam em ruínas, e Nuremberg era um deles. Mas o Palácio da Justiça estava de pé, apesar da cidade ao redor estar puro caos. Esse palácio ainda tinha uma prisão anexa, e isso ia facilitar a logística do julgamento. É isso mesmo, meu amigo. E depois que Nuremberg foi palco desses julgamentos, uma nova memória coletiva foi criada e se evitou também que a cidade se tornasse um local de resistência nazista, visto que lá foi um dos principais lugares para o crescimento do nazismo. Os julgamentos contaram com 403 sessões abertas, mais de 16 mil páginas de transcrição, 4.600 documentos como evidência, mais de 61 mil visitantes, 166 testemunhas e tradução para 4 idiomas. 4 juízes e 4 promotores trabalharam nos procedimentos legais, e cada um com sua própria equipe. A equipe americana era maior, tinha cerca de 200 pessoas, enquanto a britânica tinha cerca de 30 e a francesa soviética eram os menores. E para que todo mundo conseguisse se entender, foi montada uma estrutura com cabines, intérpretes, fones e cabos, para que quando um alemão falasse, por exemplo, os presentes participantes conseguissem ouvir a tradução em russo, francês ou inglês. Pensa bem, se os julgamentos fossem feitos do jeito tradicional, em que alguém fala e depois um intérprete traduz, ele ia estar acontecendo até hoje. Ia demorar demais, os caras tinham pressa. Então o coronel franco-americano Leon Dosté lembrou que existia um sistema de fones e cabos que já tinha sido usado antes em escala menor nos Estados Unidos. Dentro das cabines tinham intérpretes que faziam a tradução simultânea em determinado idioma. E quando falavam no microfone, quem estava com o fone conectado nele conseguia ouvir na sua língua mãe. Nisso, os julgamentos de Nuremberg são pioneiros, porque foi lá que o mundo conheceu oficialmente a tradução simultânea, com a tradução de depoimentos, peças de acusação e defesa e leituras de sentença. Quem abriu a primeira sessão pública do tribunal foi o seu presidente, o Sir Geoffrey Lawrence, que disse que aquele julgamento era único na história da jurisprudência do mundo e de suprema importância para milhões de pessoas ao redor do mundo. Ele ainda disse que qualquer um que tomasse parte naquele julgamento tinha uma responsabilidade solene de executar suas funções sem medo ou favorecimento, e tinha que fazer isso de acordo com os princípios sagrados da lei e da justiça. Claro, na verdade todo mundo ali já tinha o seu veredito, e o julgamento foi mais visto como uma questão de aparência, tanto que já foi chamado por historiadores como o julgamento espetáculo. Ele foi noticiado no mundo todo, inclusive no Brasil. Uma edição do jornal O Globo, de 21 de novembro de 1945, disse que autores dos maiores crimes contra a humanidade estavam despojados da arrogância e compareciam aterrorizados perante a justiça mundial. Foi dito no texto que seriam julgados os principais responsáveis pela guerra, mas nomes essenciais para os horrores dela não estavam ali. Himmler foi capturado e se matou durante o seu interrogatório. Hitler se matou no seu bunker e o Goebbels, ministro da propaganda, também. O Goebbels teve um papel crucial na manipulação da opinião pública durante o regime e também para a divulgação da propaganda nazista. O cara era um dos aliados mais importantes do Hitler e ficou do lado dele até o final. Mas caso tu queira saber mais detalhes sobre a vida do cara, sobre a atuação dele no nazismo ou como era a sua máquina de propaganda, o vídeo exclusivo para Voga Lovers de carteirinha dessa semana é sobre esse cara. Vira membro do nosso canal, assina esse plano e vem ajudar a gente e receber um conteúdo exclusivo também, que vale a pena. Esses caras podem não ter sido julgados, mas o nome do Hitler foi mencionado no julgamento várias vezes. De acordo com o historiador Kim Primmel, cerca de 12 mil vezes. E mesmo com esses caras nunca tendo enfrentado a justiça, outros nazistas, cúmplices deles, iam enfrentar. O tribunal foi composto por juízes norte-americanos, ingleses, franceses e soviéticos, o que, segundo muita gente, já demonstrava o caráter parcial dos julgamentos, porque essas eram as potências vencedoras e que tiveram milhões de vidas perdidas por nazismo.
Cada país enviou 2 juízes, além de promotores que ficaram responsáveis por apresentar as acusações, e a presidência do tribunal era definida por um acordo interno dos caras ou pelo voto da maioria. Cada indivíduo seria julgado individualmente, as penas variavam de acordo com o crime ou participação nele, e as acusações se basearam em grande parte nos princípios estabelecidos pelas leis de guerra, incluindo a Convenção de Genebra e outros acordos internacionais. Havia o receio de que futuramente alguns dos julgamentos fossem revisados, então os promotores buscaram apresentar o máximo de provas possível para documentar os horrores dos campos de concentração e de extermínio, além de submeter os réus a longos interrogatórios. Os advogados de defesa diziam que a coisa não era bem assim, que eles estavam só cumprindo ordens, que tinham família para sustentar e que não tinham espaço para pensar e refletir, só de cumprir o dever. Os tribunais não caíram nessa ideia e alguns sobreviventes judeus testemunharam em Nuremberg, o que ajudou o mundo a saber detalhes sobre o extermínio sistemático e organizado colocado em prática pelo governo nazista, não só pela visão dos perpetradores, mas também das vítimas. Esses relatos ajudaram a documentar os crimes cometidos pelos nazistas e os sobreviventes descreveram as condições desumanas às quais foram submetidos nos campos, os experimentos médicos realizados pelos nazistas e mais detalhes daquela terrível experiência. Além das falas, fotos e relatos, filmagens dos campos como Auschwitz e Bergen-Belsen, feitas pelos soldados alemães, também foram usadas como evidências para documentar e ilustrar os crimes que foram cometidos lá dentro. Para um sobrevivente dar o seu testemunho perante o tribunal, ele tinha que vencer um grande desafio emocional e reviver um trauma terrível, além de relatar lembranças dolorosas. Mas os testemunhos foram fundamentais, tanto para a busca da justiça, quanto pela documentação histórica dos crimes do Holocausto. Além dos judeus, alguns nazistas também prestaram seu testemunho, descrevendo o cotidiano nos campos de concentração, e geralmente defendendo uma ideia de que não concordavam com o que acontecia lá, mas eram meros subordinados. Uma dessas testemunhas foi o Rudolf Höss, o comandante do campo de Auschwitz-Birkenau e o cara que autorizou a introdução de um pesticida que tinha cianeto de hidrogênio nas câmaras de gás, para acelerar a morte das vítimas durante a solução final, que visava eliminar os judeus. O testemunho dele foi um dos mais importantes, porque mostrou detalhes de como funcionava aquela máquina de morte. Em alguns momentos, a opinião pública acabou se dividindo e nem todos os juristas concordaram com a maneira como os julgamentos foram conduzidos. Teve gente que se sensibilizou com os soldados que cumpriram as ordens no extermínio e teve gente que achou que muitos crimes cometidos pelos nazistas também foram cometidos pelos aliados, que bombardearam cidades e mataram civis sem passar por nenhum julgamento. Tem até hoje quem defende que os Estados Unidos cometeu um imenso crime de guerra ao bombardear Hiroshima e Nagasaki com armamento nuclear. E teve quem dissesse que um tribunal de exceção, que seria temporário como aquele, não podia punir ninguém com a morte, só com a prisão. Os julgamentos, contudo, resultaram em várias condenações e sentenças, incluindo 12 penas de morte por enforcamento, 3 condenações à prisão perpétua, 2 a 20 anos de prisão, uma a 15 anos e uma a 10. Alguns condenados pediram para serem executados por fuzilamento, uma morte considerada mais digna e padrão para oficiais militares, mas o pedido foi negado e os caras foram enforcados em outubro de 1946, uma morte mais vergonhosa na visão dos nazistas. Líderes importantes do Terceiro Reich, como Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop e Hermann Göring, foram julgados e também condenados. O Hess era um oficial nazista do alto escalão, foi vice-líder do partido e foi nomeado como o terceiro na linha de sucessão do Hitler. E depois de capturado, a defesa do cara alegou que ele estava tentando uma negociação de paz, o que podia ser comprovado através de um voo que ele fez para a Escócia em maio de 1941. Uma tentativa de negociar a paz com o Reino Unido. Além disso, os advogados disseram que ele estava mentalmente incapacitado no momento dos seus atos, mas não teve jeito. O cara foi considerado culpado de crimes contra a paz e crimes de guerra, embora não tenha sido considerado culpado de crimes contra a humanidade. Ao contrário de outros cupinchas do Hitler, ele foi condenado à prisão perpétua em vez da pena de morte. Mas em 1987, já com 93 anos de idade, ele se enforcou na prisão e nos livrou da sua presença. O Ribbentrop era um diplomata do Terceiro Reich que desempenhou um papel importante na política externa, ocupando o cargo de ministro das Relações Exteriores, de 1938 a 1945. O cara também foi julgado em Nuremberg e é acusado de crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Ele foi considerado culpado dessas acusações, sendo executado junto com os outros condenados, em 16 de outubro de 1946, no pátio da prisão de Nuremberg, depois do fim do julgamento. E o Hermann Göring foi um dos casos mais emblemáticos de Nuremberg. O cara era um dos principais líderes nazistas durante a guerra e foi comandante da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, sendo um dos principais homens do Hitler. Ele dizia que já sabia que seria condenado à morte, mas que não se importava. Que o que queria mesmo, e deixou isso bem claro em vários momentos, era que seu nome fosse lembrado na história da Alemanha. Que ele preferia morrer
como um mártir do que como um traidor da Alemanha e também do seu Führer. O Göring ainda dizia que o nazismo ia continuar existindo, que não seria a derrota na guerra e os julgamentos de Nuremberg que iam acabar com ele. Então logo chegaria a hora do novo mundo nazista, onde os arianos seriam supremos. Ele se via como um soldado do Hitler, leal, obediente, e o cara não queria ser visto como um covarde. Pensamento esse que se repetiu com outros réus, que preferiam seguir com a ideologia até o fim e encarar de cabeça erguida a sentença. Pensavam eles que seriam lembrados por sua coragem, mas que bom que são lembrados só por serem uns otários mesmo. O Göring foi acusado de um montão de barbaridade, incluindo participação no planejamento e execução do Holocausto. A sentença determinava o enforcamento, mas assim como Hitler, Himmler e Goebbels, ele escapou dela ao cometer suicídio antes da data da execução. Mesmo preso, o cara conseguiu cianeto e diversas possibilidades já foram levantadas. Tem quem diga que ele teve ajuda, talvez um oficial americano que ele comprou com um relógio, talvez de alguém da SS que levou o veneno dentro de um sabonete, talvez da esposa Amy, que foi visitar o cara com a filha e na última visita passou da boca dela para a boca dele num beijinho da morte, ou ele já estava com o veneno antes mesmo de ir para Nuremberg, escondido num buraco no dente, no cabelo, no umbigo, ou onde o sol não bate. O fato é que antes de ser executado, Göring cometeu suicídio no dia 15 de outubro de 1946, sob custódia das forças aliadas. A gente não vai conseguir listar aqui todos os caras que foram julgados por esse tribunal, mas outras figuras que foram condenadas por ele foram Hans Frank, o cara que foi nomeado governador da Polônia depois que o país foi invadido pelos alemães, William Frick, o ministro do interior que autorizou as leis de Nuremberg que perseguiram os judeus, Wilhelm Keitel, chefe do Comando Supremo das Forças Armadas, Ernst Kaltenbrunner, o cara vivo com a mais alta patente da SS, Alfred Rosenberg, um dos grandes conselheiros do Hitler e ministro dos territórios ocupados da Europa Oriental, e Fritz Sauckel, o maior responsável pela organização do trabalho escravo para os nazistas. Todos esses foram enforcados, mas o ministro da Economia, assim como o comandante-chefe da Marinha até 1943, foram condenados só à prisão perpétua. Os dois, por questões de saúde, foram libertados alguns anos depois. Karl Donitz, que tinha sido comandante da Marinha, foi condenado a 10 anos de prisão, mas o líder da juventude hitlerista e o Albert Speer, o arquiteto e ministro do Reich, foram condenados a 20. Teve também 3 absolvições, a do presidente do Banco Central da Alemanha, a do principal colaborador do Goebbels no Ministério da Propaganda e a do Franz von Papen, um político que teve participação na chegada do Hitler ao poder, chegou a ser vice-chanceler do cara e foi embaixador em outros países. Depois o von Papen veio a ser condenado por outro tribunal, foi preso, mas acabou solto de novo. Outro caso curioso foi o do Martin Bormann, secretário particular do Hitler que foi sentenciado à morte, mas não estava no julgamento. Ele desapareceu, igual um peido no vento. Teve gente que disse que ele morreu, que chegou a ver o corpo do cara, mas teve gente que relatou ter visto o cara vivo. Então, como não se tinha uma confirmação, fizeram o julgamento mesmo sem ele estar presente e condenaram o cara à morte por enforcamento, que acabou nunca sendo executado. Na década de 1970, encontraram um corpo que posteriormente foi confirmado como o corpo do Bormann. Ele tinha mordido uma cápsula de cianeto no fim da guerra e foi enterrado com outros soldados. Com o fim da guerra, se viu um esforço internacional para evitar que uma guerra como aquela acontecesse de novo. E ainda em 1945 surge a Carta das Nações Unidas, delineando os princípios que orientariam as relações internacionais, e sendo a precursora da Organização das Nações Unidas, a ONU. Essa carta estabeleceu a promoção e proteção dos direitos humanos, tendo como objetivos principais o direito à vida, liberdade e segurança das pessoas, o que foi brutalmente violado durante o Holocausto. Esse documento também responsabilizava os Estados-membros em relação ao cumprimento das leis internacionais, a manutenção da paz e a segurança internacional. Ou seja, os países tinham a responsabilidade de prevenir genocídios e outras atrocidades, além de punir os responsáveis por tais crimes. 3 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1948, surgiu ainda nesse pensamento de evitar novos conflitos e preservar os direitos e a vida, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os julgamentos de Nuremberg foram um marco na história da justiça internacional e um lembrete dos horrores inimagináveis durante a Segunda Guerra Mundial, simbolizando a determinação da comunidade internacional em responsabilizar os culpados por crimes contra a humanidade e contribuindo para a criação do sistema legal global para lidar com tais atrocidades. Com certeza, tinha ainda muito mais gente a ser punida. E foi. Os nazistas que fugiram da Europa foram caçados pelo mundo e, quando capturados, foram julgados por outros tribunais. Além de que, entre 1946 e 1949, aconteceram os conhecidos processos subsequentes de Nuremberg, onde mais 177 pessoas foram julgadas e mais 97 réus foram condenados, entre eles membros da SS e colaboradores do Holocausto. Além dos alemães, os japoneses também cometeram uma série de crimes durante a guerra, o que a gente já abordou nesse vídeo aqui. E tribunais foram criados em outros lugares do mundo para punir esses criminosos.
Milhares de pessoas foram julgadas no Japão, na Hungria, Tchecoslováquia, na Polônia. O próprio Rudolf Ross, o chefe de Auschwitz, foi julgado por um tribunal polonês e sentenciado à morte, sendo enforcado na entrada de um crematório no campo que ele chefiou. Mas esses tribunais já são assunto para um outro vídeo. O vídeo de hoje chegou ao fim. E já que tu assistiu aqui até o final, tu podia dar aquela moralzinha pra gente e só apertar aí o botãozinho do like, que já ajuda o Vogalizando pra caramba. Não te custa nada e é bem importante pra gente. Se gostou do conteúdo, se inscreve aí no canal, que toda terça e quinta-feira vai ter vídeo novo saindo por aqui. E se tu já é aqui da casa, deixa aí aquele comentário maneiro pra gerar engajamento. Essa galera que tá aparecendo aqui são os nossos colaboradores. O pessoal que comentou aqui um valeu demais, que mandou um 5 pra gente ali no Pix, ou principalmente a galera que é membro aqui do nosso canal. A cada 15 dias, sempre às sextas-feiras, os membros que assinaram o plano Vogalove de carteirinha ganham um vídeo exclusivo novo. Essa semana é sobre o Goebbels, mas já tem sobre o Hamas, sobre a unificação alemã, sobre a Joana d'Arc, a Ku Klux Klan, os piratas somalis, a chegada dos humanos na Austrália e mais um montão de coisa. É tudo bem variado. Vale a pena virar um Vogalove de carteirinha e tu ainda ajuda o nosso canal a continuar existindo. A gente agradece as novas contribuições também ali no nosso podcast. E se tu não sabia que a gente tinha um podcast, procure na podosfera pelo podcast do Vogalizando, para ver o Mark e eu comentando notícias, respondendo comentários, tirando dúvida da galera e mais um montão de coisa. O nome é Podcast do Vogalizando mesmo. E já aproveita para procurar a gente no Instagram, no Twitter e no TikTok, onde a gente também produz conteúdo. Fica com o Vogalizando. Confere esse vídeo aqui sobre os últimos dias do Himmler, ou então esse aqui sobre como Hitler chegou ao poder. Um beijo e vamos se amar.